Vamos ouvir a palavra de Deus. Se coloca de pé agora, meu irmão, e abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo número 13. Carta aos Hebreus, capítulo número 13. Vamos ler do verso 14 ao verso 16. Carta aos Hebreus, capítulo 13, do versículo 14 ao versículo 16. A palavra de Deus diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Amém. Graças a Deus. Pai, mais uma vez, na tua casa nós estamos, com a tua palavra diante de nós, que aqui foi lida, mas nós queremos mais do que ler, queremos entender o que lemos, e queremos mais do que isto ainda, Pai, praticar, colocar em prática na nossa vida os ensinamentos da tua palavra. Por isso abrimos o nosso coração esta noite para ouvir a tua voz nesse lugar, falando conosco, mudando o rumo e a direção da nossa vida para o ano que vai entrar. Que a tua palavra produza mudanças em nós, Pai. É isso que eu te peço esta noite. A unção do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, para que eu seja um instrumento em tuas mãos, capaz de ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade, para que ela fale aos nossos corações. E é isso que eu te peço. Fala conosco, Senhor. Mais uma vez, fala conosco neste lugar. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, nós precisamos muitas vezes ser lembrados de algumas coisas. E muito mais agora, nos tempos atuais, em que a nossa vida é bastante agitada, não é? E se você não anotar, você esquece. Se você não tiver uma agenda, não tiver uma disciplina, certamente você esquece de muitas coisas importantes que não deveria esquecer. E com relação à palavra de Deus, isso também acontece. A palavra de Deus nos fala muitas coisas importantes, nos traz muitos princípios de Deus para a nossa vida, mas volta e meia parece que a gente esquece. A gente esquece do que ela diz, a gente esquece do que Deus requer de nós. Tanto é verdade isso que o Senhor Jesus instituiu um memorial. Daqui a pouco nós vamos participar do memorial, a ceia do Senhor, que ele disse, seja feita em memória de mim. Por quê? Porque a gente esquece. Se a gente não se forçar a lembrar, a gente normalmente tem a tendência a esquecer de coisas que são muitas vezes bastante importantes. A gente se esquece princípios fundamentais da palavra de Deus. Esse texto que eu li com você aqui, pequeno texto de apenas 3 versículos, ele traz alguns princípios da palavra de Deus, que a gente, de maneira nenhuma, poderia esquecer, porque são bem básicos, são fundamentais, são fundamentos, são bases sobre as quais a gente vai edificar a nossa vida espiritual. O versículo 14 traz um princípio de Deus, e diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Esse é um princípio básico da palavra de Deus. E não somente nesse texto, mas em muitos outros, a Bíblia nos diz que nós somos peregrinos nessa terra, que nós não temos aqui cidade permanente, que nós não estamos buscando coisas aqui nesta terra, mas sim a que há de vir, mas sim princípios eternos que não se estabelecerão aqui nessa terra. A nossa cidade aqui não é permanente.
As coisas que temos aqui não são permanentes. Isso é um princípio da palavra de Deus. Mas veja comigo, a gente não esquece disso toda hora, irmãos? Fala sério. Tantas vezes a gente se pega lutando tanto por coisas dessa terra, lutando tanto por coisas desta cidade, lutando, empenhando nossa vida, nossos esforços para conquistar coisas que aqui, na verdade, não são permanentes, que não vão durar para sempre. Porque o nosso verdadeiro tesouro, Jesus ensinou, está onde, irmãos? Está no céu. E ele ainda aconselhou que a gente não ajuntasse tesouros sobre a terra. Além deste fato de aqui a terra ser transitória, não ser permanente, ele disse que aqui existem ladrões, aqui a traça, a ferrugem, corroem, aqui todo tipo de coisa pode acontecer. Mas se eu apontar para o céu e se eu colocar a minha vida, o meu investimento naquilo que é permanente e não transitório, ele disse, lá sim, lá tudo que você ajuntar ficará preservado para sempre. Veja, é um princípio básico da palavra de Deus. Mas eu imagino que muita gente hoje que se diz cristã esquece desse princípio. Até porque muitos são ensinados contrários a esse princípio. Muitas igrejas ensinam o contrário do que está escrito aqui na palavra de Deus, irmãos. Ensinam que você tem que realmente querer cada vez mais, conquistar cada vez mais, ter cada vez mais, e ainda usam a palavra de Deus para respaldar esse raciocínio. Enquanto a Bíblia diz para nós algo como isto, que é tão básico: não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. A cidade que eu busco não é esta, eu busco aquela que ainda virá. E se você conhece um pouquinho da Bíblia, você sabe de que cidade Deus está falando. A Nova Jerusalém, que será ataviada da parte de Deus, preparada para nós, irmãos. Aí sim a nossa cidade permanente, aonde estabeleceremos a nossa morada e aonde viveremos para sempre. Aqui eu não sei se eu vou viver muito tempo nessa cidade. Você não sabe se vai viver muito tempo nessa cidade, pela qual, de repente, tanto lutamos para ter, para conquistar, para fazer e tal. Mas Deus está dizendo, não buscamos esta, sim, a que há de vir. Como eu disse, um princípio básico, sobre o qual eu construo a minha vida cristã. Mas se esse princípio é esquecido, a minha vida cristã acaba sendo construída sobre outro princípio, e não o de Deus. Então o alicerce frágil faz com que muita gente venha desmoronar no cristianismo. Por quê? Não tem a base sólida, amados. E esse princípio é um princípio básico. Estamos aqui de passagem. Você crê nisso, meu irmão? Não vamos ficar para semente. Estamos aqui de passagem. Não sabemos por quanto tempo. Não podemos dizer, viu, o testemunho que ouvimos aqui, tudo vai bem, de repente aparece um problema. Não sabemos quanto tempo temos. Então, o princípio que Deus nos ensina é buscar coisas que são eternas e não coisas que são temporais e transitórias e passageiras. Princípio da palavra de Deus. E por causa de conhecer esse princípio, aí eu posso entender o versículo seguinte, o versículo 15. Ele diz, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu só consigo oferecer a Deus este sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome, se eu entender antes que estou aqui de passagem. Porque aí sim vou direcionar a Deus a minha vida, e não as coisas. Entende, amados? Como um princípio, ele é básico para que outro se estabeleça. Como eu vou confessar Jesus? Como eu vou oferecer sacrifícios a Ele? Vivo, como diz a Bíblia, se eu penso, espero, quero coisas que Deus não está me oferecendo. Por isso, logo depois do verso 14, vem o verso 15, trazendo também esta verdade, mas é pré-requisito para ela que eu entenda o princípio anterior do versículo 14.
aí sim, eu, por meio de Jesus, ofereço a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E em decorrência desse entendimento e desta oferta que eu ofereço a Deus, consigo cumprir o versículo seguinte, o versículo 16, que diz assim: não negligencieis igualmente o quê? A prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Como entender isto se eu não entendo o 15 nem entendo o 14? Como vou entender a prática do bem e a cooperação se eu não entendo que estou aqui de passagem, se eu não entendo que eu não vou buscar eu não tenho nesta cidade algo permanente? Como eu vou poder praticar o que a Bíblia está dizendo se eu esqueço do primeiro, que é fundamental, que é o princípio básico para todas estas coisas? Então, aí sim, eu, por causa disso, não vou negligenciar a prática do bem, a mútua cooperação, porque sim, isto sim agrada a Deus. Agora, quem não entende esse princípio, o que faz? Está na igreja para conquistar alguma coisa. Está fazendo campanhas na igreja para ganhar alguma coisa. Sempre para si, nunca para alguém, nunca para compartilhar, mas sempre para buscar a sua bênção, não é? Porque não entende o princípio. Não temos aqui cidade permanente. Como é que eu vou cooperar com alguém? Cooperar é operar junto com. Como eu vou cooperar com alguém se eu só penso em mim mesmo? Fala para mim. É impossível, irmãos. Então, se eu não entendo o básico, o princípio sobre o qual eu estabeleço a minha vida, tudo mais vai estar furado, tudo mais vai estar contaminado. Então, não dá para pensar em ninguém, não dá para pensar em cooperação, não dá para pensar em prática do bem. Por isso, são coisas básicas e simples que a Bíblia apresenta para nós, que nós precisamos conhecer e, além de conhecer, praticar. Porque são atitudes que vão refletir o que realmente nós cremos. O que mostra a nossa fé é o que nós fazemos, irmãos. Por isso a Bíblia diz: a fé sem obras é morta. Porque as atitudes que mostram de fato o que eu creio. É através das atitudes que eu tomo que as pessoas tomam conhecimento do tipo de fé que eu tenho. E eu preciso então entender estes fundamentos. Agora, nessa época do ano, último dia do ano, né? Eu não sei onde você andou antes de estar na igreja, mas a gente já andou por muitos lugares por aí, né? Já andamos atrás de muita coisa. E agora mesmo, nesse momento, tem um monte de gente por aí atrás de um monte de coisa, né? Fazendo promessa, pulando num pé só, né? Pegando caroço de romã, as palhaçadas todas aí, né? Botando roupa branca. Não tem isso tudo por aí? Tem ou não tem? Está todo mundo lá fazendo isso. Mas por quê? Porque querem se dar bem. É ou não é? Todo mundo que faz uma mandinga, pega um patuá, faz uma macumbinha, quer se dar bem. Por isso, igreja não é lugar de macumbinha. Não é lugar de quem quer se dar bem. Igreja é lugar de quem quer ver Deus glorificado. Quem quer exaltar Deus e não se autoexaltar. Entende? Essa é a grande diferença da igreja verdadeira para a falsa, irmãos. E nós temos que entender muito bem isso. Mas nesse exato momento, tem um monte de gente correndo atrás aí de um monte de coisa, né? Mas tudo objetivos egoístas, não é? Coisas que eu quero para mim, coisas que eu quero para os meus, para a minha família. E, um pior, talvez muita gente que acha que é crente, embarque nessa também. Veio ao culto hoje, mas veio para fazer um pedido. Olha, tire o teu cavalinho da chuva, tá? Se tu veio hoje ao culto para fazer um pedido, sai para lá, macumbeiro evangélico. A gente não veio fazer pedido nenhum, a gente veio agradecer a Deus. A gente veio cultuar a Deus. Nada errado em pedir a Deus aquilo que a gente precisa, nada errado. Mas tudo errado quando a relação é supersticiosa. Aí está tudo errado. E quando ela é egoísta, porque a Bíblia está dizendo para mim que não temos aqui cidade permanente. Então a gente faz planos para o ano que vem, não faz? A gente, no ano que vem vai ser isso, vai ser aquilo, no ano que vem eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas tudo muitas vezes centrado na gente, não é? Tudo muitas vezes centrado somente nos nossos objetivos egoístas.
Nada de cooperação, nada de prática do bem, nada disso que a Bíblia nos manda fazer. Porque a ideia de cada um de nós é ver o que consegue para a sua própria vida, não é? E aí eu pergunto, será que esses princípios estão de acordo com os princípios da palavra de Deus? Será que as nossas vontades, os nossos desejos estão de acordo com os princípios da palavra de Deus? Por isso eu trouxe esses 3 versículos, só para lembrar o princípio. Para a gente fazer aqui um balanço, nas bobagens que a gente pede num dia de ano novo, nas coisas que a gente ora a Deus, será que estamos de acordo com os princípios da sua palavra? Mas uma coisa eu quero dizer para você, se você estiver de acordo com os princípios da palavra de Deus, ainda há muitas coisas para Deus fazer na sua vida. Amém? Você terá um ano de 2014 bastante produtivo para Deus. Porque o teu foco não é a tua vida, o teu foco é Deus. Aí você será um instrumento nas mãos de Deus. Mas nisso sim, eu acredito que nós podemos, esta noite, sim, traçar metas. Metas para que o ano que vem eu de fato sirva a Deus. Eu de fato sirva para alguma coisa. Porque tem gente que está vivendo que não serve para nada, gente. É como eu disse, está roubando o oxigênio da gente. É ou não é? Que não seja você essa pessoa. Que você sirva para alguma coisa. Que o ano que vem, daqui a pouco é o ano que vem, né? Você seja um instrumento nas mãos de Deus. Mas para isso, algumas metas a gente tem que estabelecer. Sabe por quê, irmãos? Essas coisas não acontecem por acaso. Isso não é fruto do acaso. Aliás, nenhum sucesso é fruto do acaso. A gente quer sucesso, a gente quer ser bem-sucedido, mas a gente não quer pagar o preço de ser bem-sucedido. A gente não quer trilhar o caminho que é necessário trilhar. A gente quer o resultado. Por isso que as pessoas vão para a mandinga. Porque a mandinga é fácil, gente. Ora, eu quero o resultado, dinheiro. Boto a romã no bolso, na carteira. Pronto, é assim que bota os carocinhos de romã, né? Bota na carteira. Pronto, porque é fácil botar. Agora, trabalhar para ganhar dinheiro, ninguém quer. É ou não é? Não, é mais fácil jogar na Mega Sena da virada. Vai dizer que você jogou. É mais fácil, né? Porque trabalhar ninguém quer. Percorrer o caminho da disciplina, ninguém quer. A gente quer fazer pedidos. Por isso que eu digo, ninguém vem aqui fazer pedido, não. Porque Deus não vai atender esses pedidos. É aquele pedido, é o pedido supersticioso e mágico. Como se eu achasse um gênio da lâmpada que eu esfreguei, saiu lá, ele diz, faça 3 pedidos. Aí eu faço. Porque é fácil. A gente não quer organizar a vida. A gente não quer traçar metas. A gente quer a macumbinha mole. A gente não quer construir. A gente quer pegar pronto. Entendeu? A gente quer isso na nossa vida. Mas isso é contra os princípios de Deus. Não temos aqui cidade permanente. A gente tem que direcionar a nossa vida para Jesus, oferecer a Ele sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E a gente tem que fazer o que diz aqui o versículo 16, não negligenciar a prática do bem, a mútua cooperação, porque é isso que agrada a Deus. Mas para isso, eu tenho que estar no foco, no alvo do Senhor, irmãos. Então vamos falar sério a respeito do ano que vem? Vamos falar não de ganhar coisas, mas de nos tornar diferentes no ano que vem, de nos tornar melhores no ano que vem, de quando virar a meia-noite, como que por mágica, né, o que a gente quer. Não, não é assim não. Não é por mágica, não. É por determinação, é por meta. Estabeleça metas para o ano que vem, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Tenha alvos bem definidos para a sua vida. Irmão, tem gente que parece uma metralhadora giratória. Atira para todos os lados. Você já viu isso? A pessoa não tem um alvo. Ela não tem uma meta. Ela joga para tudo que é lado. Se cair, caiu. Né? Se rolar, rolou. A vida não é assim, irmão. Se é assim a sua vida, vai passar 2014, vai passar 2015, 2016, até quando Deus tiver misericórdia de você, e nada vai acontecer. Porque você não estabelece alvos bem definidos para a sua vida. Você sabe o que quer dizer pecado? A origem da palavra na Bíblia é errar o alvo. Como é que eu erro o alvo se nem alvo eu tenho?
Não é, irmão? Tem gente que nem alvo tem. Já errou todo o alvo, né? Isso é pecado. Deus te dá direção. Jesus disse, eu sou o caminho. Isso é direção para a vida. Então eu tenho que ter foco, eu tenho que ter alvo para a minha vida. Então para de dar tiro para tudo que é lado. Faz um propósito com Deus essa noite, dizer assim, esse ano eu vou botar um alvo para a minha vida. Eu vou me dedicar, eu vou ter um objetivo, eu não vou ficar aí como um cara que dá tiro para tudo que é lado. Eu vou me esforçar. Irmãos, alvos são objetivos. E a gente só chega lá se a gente se esforçar. Nenhum objetivo é acertado na sorte. É fruto de esforço, é fruto de dedicação. A gente tem um monte de exemplos aí. Irmãos, todo atirador tem um alvo. Ele não atira fora do alvo, ele atira no alvo. O atleta, ele tem um alvo. Ele tem uma direção. Ele tem um propósito que ele está perseguindo. Aquele que escala uma montanha, ele tem um alvo, é chegar no topo da montanha. E ver quanto esforço ele faz para chegar lá. Quanto esforço ele corre riscos até para chegar no alto da montanha. Mas ele tem um alvo. O que falta muitas vezes para a gente é esse alvo, irmãos. A gente tem que ter os nossos alvos. Agora, eles precisam estar baseados na palavra de Deus. Porque outro problema comum é que tem gente que até estabelece alvos, mas alvos malucos, alvos da sua própria cabeça, alvos que não têm nenhum respaldo na palavra de Deus. É na palavra de Deus que eu tenho que firmar e traçar o meu destino, o meu alvo, porque aquilo que Deus tem para mim está revelado na sua palavra. Veja comigo 1 Coríntios 9, 26. O apóstolo Paulo é o maior exemplo que a gente tem. 1 Coríntios 9, 26. Paulo diz assim, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele diz, eu não corro assim para qualquer lugar, eu corro com uma meta. Eu não corro para qualquer direção, igual uma barata tonta. Eu não fico dando soco para tudo que é lado. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta. O apóstolo Paulo não pode ser imitado por nós, irmãos. Ele mesmo não disse, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos que ter um alvo para a vida. Firme o propósito com Deus, estabeleça esta meta. Filipenses capítulo 3, versículo 13, vamos ler? 13 e 14. Filipenses 3, Paulo mais uma vez dando o seu exemplo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para onde? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Veja, o alvo de Paulo está no centro da vontade de Deus. Mas ele tem um alvo e ele persegue aquele alvo. Tem muita gente que nunca consegue nada, irmãos, porque não tem alvo. Dá tiro para tudo que é lado, esmurra o ar, mas não concentra a sua energia, a sua força, num lugar que está dentro do centro da vontade de Deus. Talvez seja isso que esteja faltando na vida de muitos aqui. Para o ano de 2014 ser um ano diferente, não ser mais um que se sucede. E não adianta ter alvos, irmãos. E aqui uma outra coisa importante que eu quero deixar como um conselho, se você não tiver disciplina. Tudo bem, você ouviu a primeira parte da mensagem, agora eu vou ter um alvo. Eu vou botar na minha cabeça que o ano que vem eu vou fazer isso. Meu alvo é esse, eu vou fazer isso e tal. Maravilha. Já é alguma coisa. Antes você não tinha alvo, agora já tem. Eu te digo uma coisa. Teu alvo não será alcançado se você não tiver disciplina. Mas como eu falei, a gente não gosta de disciplina. A gente gosta de patuar. A gente gosta de coisa fácil, coisa pronta. A gente não gosta de construir. Nenhum alvo é alcançado sem disciplina. Aonde há organização, em qualquer lugar do mundo, há disciplina por trás. Qualquer coisa que você veja organizada, por trás da organização
existe disciplina. Agora, o contrário também é verdadeiro. Tudo que é bagunçado, quero ver teu armário, teu quarto, tua gaveta, é sinal de que não tem disciplina nenhuma na tua vida. É ou não é, irmãos? Mas aonde você vê uma coisa organizada, por trás daquilo tem disciplina. Alvo é necessário que haja disciplina. No mundo secular, a gente encontra isso. Por exemplo, no mundo militar, tem disciplina, irmãos? Por isso tem organização. Por isso, se não tivesse disciplina, não haveria organização. Em tudo, no esporte, como eu já exemplifiquei aqui. Qual esportista que não é organizado, que não é disciplinado, que vai conseguir chegar no seu alvo? Quantos esportistas a gente vê tendo sucesso? Hoje lá ganhou, o queniano ganhou de novo a São Silvestre. Por quê? Deu sorte, né? Ah, ele deu sorte. Coitado, deu sorte. Você acha que ele deu sorte? É o ano inteiro correndo de leão. Entendeu? Não é sorte, não. O ano inteiro ele correndo do leão. Então, chega aqui e corre na São Silvestre. É esforço, irmão. É disciplina. É sacrifício. Sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o nome de Cristo. A gente não quer. A gente quer que Deus faça tudo por nós. Mas não quero mover uma palha. Não quero me envolver, não quero me disciplinar, quero ser um bagunceiro e contar com a bênção de Deus. Irmãos, isso me irrita profundamente. Bagunceiro quer contar com a bênção de Deus? Você vai ter castigo de Deus para você em 2014. Se você não der um jeito na bagunça da tua vida, na desorganização das tuas coisas, não espere ser bem-sucedido, não espere sorte. Aí sim é sorte, deu sorte, olha lá, um bagunceiro e deu certo. Mas isso é raríssimo, irmão. Aí é sorte mesmo. Porque o resto a gente constrói. Deus abençoa, mas eu preciso ser disciplinado. Isso é bíblico, eu não estou inventando isso para você, não. Homens de Deus precisam de disciplina. Você quer ver um exemplo? Daniel. Você conhece Daniel? Tem dúvida de que Daniel era um homem de Deus? Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel é um jovem. E quem disse que jovem tem direito de ser bagunceiro? Só se for os teus. É ou não é? Jovem não tem direito de ser bagunceiro. Algum jovem diz amém aqui? Está difícil, os jovens não gostaram dessa conversa, não. Jovem não tem direito de ser bagunceiro. Não, está na idade. Está na idade coisa nenhuma. Disciplina. Ah, não guarda as calcinhas. Dá-lhe uma surra que ela guarda. Não arruma o quarto, não arruma a casa. Dá de cinto que isso se resolve. E você vai estar construindo uma pessoa de sucesso na sua família, na sua casa. Jovem também tem que ter disciplina. Daniel 1:8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe do eunuco que lhe permitisse não contaminar-se. Isso é disciplina. Está lá com tudo do bom e do melhor para comer à vontade que ia ser dado a ele pelo rei. Ele decidiu, ele mesmo, não vou comer isso. Essa é a melhor decisão, irmãos. A melhor decisão não é aquela que eu obedeço porque alguém me obrigou a obedecer. A melhor é aquela que eu mesmo tomo. Que eu mesmo, por iniciativa, tomo. Isso é disciplina. Há uma diferença na autodisciplina e no ser disciplinado. Quem não tem autodisciplina tem que ser disciplinado, entendeu? Não tem autodisciplina, estão tendo a bolacha. Mas não é melhor ter autodisciplina para ninguém ter que te dar uma bolacha? É muito melhor. E Daniel, um homem de Deus, um jovem do Senhor, ele faz a sua dieta ali. Ele decide, mas com disciplina. Só tem sucesso quem tem disciplina. Quem não tem disciplina, não espere sucesso. Irmãos, Paulo tinha disciplina. Leia comigo 1 Coríntios 9. 1 aos Coríntios, capítulo 9, de novo. Agora o versículo 24 até o 27.
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. O atleta se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, somos atletas diferentes, porque buscamos uma coroa incorruptível, assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A disciplina que é exigida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Essa disciplina pesa sobre a gente, irmãos. Isso deve ser encarado com seriedade, porque não podemos brincar com a vida. A gente espera um ano melhor, mas cadê a disciplina? Cadê o jeito que você tem que dar nas suas coisas, na sua bagunça? Vai continuar contando com a sorte? Ah, Deus foi misericordioso, passei mais um ano, foi no sufoco, mas fui. Não é melhor você fazer diferente? Não é melhor você, com disciplina, construir coisas melhores? A vida cristã, queridos, tem que ter disciplina. Sabe por quê? A gente mora dentro de uma carne. Você mora dentro de uma carne, sabia? Esse teu corpinho aí. E esse teu corpinho, sem vergonha, não se converte. Não se converte. Carne não se converte. Quem se converte é o Espírito. Só por esse fato eu já sei que tenho que dominar a minha carne o tempo todo. Eu tenho que exercer disciplina sobre ela o tempo todo. Todo o tempo. Porque vida cristã é uma vida de disciplina. Como Paulo disse aqui para a gente, esmurro o meu próprio corpo. Paulo é maluco? Não, não é maluco. Tem que controlar. Porque se não controlar, nós somos descontrolados por natureza, irmãos. A disciplina, a ordem é que nos controla. E nós precisamos nos autossubmeter a isso. É a melhor coisa. É a melhor coisa quando parte de nós mesmos. E a vida cristã, ela requer alguma disciplina. A disciplina da leitura da Bíblia, a disciplina da oração, a disciplina da santificação, a disciplina da comunhão entre os irmãos. Requer ou não disciplina? Requer disciplina, é claro que sim. De estar na igreja, de buscar ao Senhor. Não é legalismo, é compromisso. É disso que nós estamos precisando, compromisso com Deus, que se reflita na qualidade da nossa vida, nos nossos relacionamentos com as pessoas. Então não há espaço para brincar em serviço. Como Paulo disse, o soldado se domina, o atleta se domina, ele busca porque ele tem um alvo, tem um objetivo, e ele precisa disto para chegar lá. Não dá para brincar. Nenhum campeão brinca em serviço, irmãos. Nenhum campeão brinca no dia de treinamento. Não brinca, não. É sério. Quer treinar, ele quer ganhar, então ele é sério. A gente precisa um pouquinho mais de seriedade. Eu não digo que a vida tem que ser sem sorriso, não é isso. Mas tem que ser disciplinado, tem que ter organização, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Sem disciplina não há crescimento, não há maturidade cristã. Alguns irmãos vão ser eternas crianças, no mau sentido da palavra, né? Crianças irresponsáveis, que vão ficar vivendo a vida inteira assim, e nunca podem realmente, a gente pode contar com eles. Por quê? Porque a vida passa dessa forma. E depois dos alvos, irmãos, e da disciplina que é necessária, como eu disse aqui para você, aí há outro componente importante, a perseverança. Eu posso ter alvo, eu posso até ter disciplina para alcançar aquele alvo, mas se eu não tiver a perseverança, eu alcanço o alvo só uma vez e pronto. E há certos alvos na nossa vida que não são para ser alcançados só uma vez, é para a gente continuar alcançando todo dia. A vida cristã é assim, irmãos. A obra que Deus começou, Ele está completando na sua vida. Deus ainda está trabalhando em você. Então, não há um momento na vida cristã que eu vá dizer assim, olha, tá bom, já estou pronto. Não existe isso. Então eu preciso da perseverança. Porque não é um alvo que um dia eu vou alcançar e pronto.
Se é assim, um dia que você alcançar esse alvo, vai morrer na hora. Porque aí morre, acabou, não tem mais nada para alcançar. Na vida cristã não é assim. O alvo é todo dia, toda hora, se renovando. Então eu preciso de alvo, eu preciso de disciplina, mas eu preciso de perseverança. Algumas pessoas conseguem a primeira coisa, que é o alvo. Algumas outras melhores conseguem até a segunda coisa, que é a disciplina. Mas são poucos dos verdadeiros que perseveram. E a igreja foi chamada a perseverança, porque é a perseverança que mantém a disciplina em busca do alvo. E o cristão é aquele que mais motivos tem para ser perseverante. Primeiro, porque nós não cremos no que vemos. Nós não cremos nós não vemos para crer no que cremos. A gente crê no que não vê. A Bíblia diz a definição de fé, certeza do que se espera, convicção do que não se vê. Então a gente tem que ter perseverança, irmãos. A igreja precisa de perseverança. O mundo quer aqui e agora. As pessoas querem a solução do patuá imediata, não é? Da simpatia. Mas a nossa vida cristã é uma vida de perseverança. A igreja chegou ao dia de hoje. Ainda existe igreja cristã no mundo, porque os primeiros cristãos foram perseverantes. Eu costumo dizer que se os primeiros tivéssemos sido nós, não tinha mais igreja no futuro, irmão. Porque a maioria desiste na primeira chicotada, é ou não é? Na primeira chibatada que levasse no lombo, já desistia de ser crente na mesma hora, é ou não é? A igreja chegou onde está, porque cristãos foram perseverantes. Perseveraram contra esperança, esperaram. Contra circunstâncias, continuaram. E a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, aquela igreja inicial, no capítulo 2, no versículo 42, lê comigo o que está escrito. Atos, capítulo 2, verso 42. E perseveraram. Perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos. Em que mais? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja perseverava nessas coisas. Por que eu persevero na comunhão, mesmo de vez em quando o irmão sendo chato, o irmão pegando no meu pé e tal? Eu persevero, eu não desisto da comunhão. Eu não desisto, eu não digo que a igreja é ruim, a igreja é boa. Embora tenha uns que não prestam dentro dela. Mas a igreja é boa. Eu persevero nisso. Por que eu persevero na doutrina? Porque a doutrina é boa. Embora tenha uns malucos pregando doutrina errada, eu persevero na doutrina porque ela é boa. Por que eu persevero no partir do pão? Porque é bom. Embora às vezes haja confusão quando o pão é partido, um quer mais, outro quer menos, né? Um quer pegar o pão do outro, eu persevero. E por que eu persevero na oração? Porque Deus responde, irmão. Pode não ser na hora que eu quero, pode não ser do jeito que eu quero, mas Deus responde. Então eu continuo orando, eu continuo buscando, não importa o que aconteça, eu vou perseverar até o fim. E assim diz a Bíblia, é perseverando até o fim. O salvo persevera até o fim, irmãos. Mas a gente tem que encarar a perseverança na nossa vida. Perseverança nos ajuda, como eu disse, a manter a disciplina, mesmo na hora da dificuldade. Abra a Bíblia em Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 12, diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes, aonde, irmãos? Na tribulação, e na oração, perseverantes. Por que Deus fala isso? Porque Deus sabe que a gente tem a tendência a desistir, Deus sabe que a gente tem a tendência a parar de orar, tem a tendência a desistir fácil das coisas. Persevera mesmo quando a coisa está dando errado. Continua buscando. Seja paciente na tribulação. Tem gente que não tem paciência na tribulação. Ah, se com Deus não está dando certo, eu vou buscar o diabo. Tem gente que pensa assim, irmãos. Porque não tem paciência na tribulação. É por isso que não vence nunca. E perseverar é até a morte. Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte. E eu vou te dar a coroa da vida. Persevera até o final. Se você tem metas para o ano que vem,
Comece com essas. A meta da perseverança, a meta da organização, da disciplina, de ter um alvo. Isso é importante para que a tua vida mude no ano que vem, irmãos. Tem muita gente que começa bem, mas não persevera. Veja o que Paulo diz aos Gálatas, irmãos. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Gálatas 5, 7. Paulo diz assim: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Olha como aquela igreja começou bem, mas não terminou bem. Paulo diz: vocês estavam correndo bem, por que pararam de obedecer a verdade? Irmãos, quanta gente ao longo desses anos todos de igreja, eu já vi começarem bem a carreira, já vi firmes aqui na igreja, junto com a gente, trabalhando, lutando, daqui a pouco cadê a pessoa? Sumiu. Por quê? Uma decepção, uma doutrina maluca, um troço doido, sei lá o que aconteceu, foi embora. Por quê? Correu bem e de repente ficou impedida de obedecer a verdade, por causa da própria pessoa, amados. A culpa não é da igreja, a culpa é da pessoa, porque não perseverou, porque não continuou firme como deveria estar. Então o nosso alvo, ele tem que ser diferente. Se você tem um alvo para 2014, não vem fazer um pedidinho não, pede uma mudança de vida, porque o resto tudo vai ser acrescentado. É como Jesus falou: busque em primeiro lugar o reino de Deus, o resto vai ser acrescentado. Deus sabe o que você precisa, irmão. Antes de você abrir tua boca para fazer um pedido, Deus sabe o que está no teu coração. E Ele sabe o que Ele pode e o que Ele não pode te dar. Sabia disso? Então busque em primeiro lugar Deus, que o resto vem de acordo com a vontade de Deus. Vamos dar uma olhada no que disse Paulo no fim da sua vida? Vamos fazer desse o nosso alvo. 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. É o fim de alguém que tem disciplina, que tem organização. Diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo diz isso: eu tenho certeza que eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, quantos de nós aqui podem ter essa certeza, essa convicção? Deveríamos ter essa certeza. Se o Senhor nos chamar agora, deveríamos ter essa certeza. Que combatemos, que fizemos, que tivemos alvo, que tivemos perseverança. É isso que importa, irmãos. Para o ano que vem, o que importa é isso. Porque só permanecerá quem realmente perseverar. Só com perseverança você permanece. Começar, você pode começar um monte de coisa. Quanta gente começa a dieta na segunda-feira? Agora então, amanhã é dia, porque amanhã é ano novo, né? Aí, quarta-feira, começou o ano, vou começar, né? A gente sempre começar é fácil, difícil é levar até o fim, irmãos. Quantas coisas você já começou e não terminou? Porque faltou a disciplina, faltou a meta, faltou a perseverança. Que seja um ano de perseverança. E uma última palavra eu quero deixar para você: nada de desânimo, nada de pessimismo, nada de desistir fácil. Amém? Que o seu ano seja um ano de perseverança, seja um ano de dedicação, de alvo, de disciplina na sua vida, para que você consiga aquilo que você nunca teve, todos os anos da sua vida, mas que você haja dessa maneira diferenciada. Em último versículo, em Isaías 41, versículo 10, vamos ler a palavra de Deus. Isaías 41, 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Te sustento com a minha destra fiel. Promessa do Senhor para você. Então você não tem que temer, você não tem que se espraquecer, você tem que se fortalecer no Senhor. Com um alvo na sua vida bem definido, com bastante disciplina para você chegar lá e bastante perseverança para você se manter nessa disciplina. Amém? Deus abençoe o seu ano de 2014. Seja uma bênção nas mãos de Deus. Que a presença de Deus seja constante na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
Pedir aos meus irmãos diáconos para começarem a distribuir a ceia do Senhor. Faltam ainda 8 minutos para a meia-noite, para o ano de 2014. E é um momento de louvor, de gratidão, de reflexão, que a palavra de Deus que foi ministrada ao teu coração, ela fique guardada no teu coração, ela possa nortear as tuas ações. Pode servir a ceia. Vamos louvar ao Senhor. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Aleluia. Deus te ajuda, Deus te fortalece, não há por que temer, apenas louve ao Senhor, entregue a Ele sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, e você que confessa o nome de Jesus, você viva como quem confessa o nome de Jesus, que a tua vida seja diferente, amém? E enquanto isso, o Senhor te fortalece, te ajuda, faz conquistar, te faz caminhar, mas o alvo é você que tem que ter, a disciplina você tem que exercer, e a perseverança, ela tem que nascer dentro do seu coração. Faz um voto com Deus essa noite, de mudar a tua vida, sair da bagunça para a organização, sair desse desleixo para a disciplina, e passar a ter esse alvo definido na sua vida, e perseverar, independente das dificuldades,
Todo aquele que tem um alvo sempre encontrará dificuldades, sempre encontrará barreiras, mas os recordes são quebrados quando o homem supera as barreiras, não é? E como ele faz isso? Com a disciplina, com a dedicação. Então, amado, não há limite, porque Deus nos ajuda e Deus é por nós. A Bíblia diz: se Ele é por nós, quem será contra nós? Se Ele está do meu lado, o que eu preciso temer? É só eu me dedicar ao Senhor. Amém? Você já está aí com os elementos da ceia do Senhor e é hora de fazer isso em memória de Cristo. Queria chamar aqui comigo o pastor Paulo e o pastor Alexandre, para nós celebrarmos juntos essa ceia do Senhor, esse privilégio que nós temos, né, de estar aqui à frente da igreja, com a responsabilidade de conduzir, de ensinar, de ministrar. Se Deus não nos capacitar, não nos revestir, não é? Quem somos nós, né, para fazer alguma coisa? E o que queremos é ensinar, de alguma maneira, a palavra do Senhor, para que ela seja vivida não somente por vocês, mas também, principalmente, por nós, né, que estamos aqui ministrando a palavra de Deus. Você está aqui com o pão e com o cálice. Se você puder, nesse momento, se não puder, não tem problema, fique de joelhos, vamos orar. Faltam 2 minutos ainda para meia-noite, para o ano de 2014, e é hora de agradecer ao Senhor. Faz a tua oração nesse momento de entrega, de consagração, de gratidão ao Senhor, que trouxe você a esse lugar e está conosco essa noite, para ministrar sobre nós a verdade do Senhor. Eu pedi ao pastor Alexandre que ore pelo pão, ao pastor Paulo que ore pelo cálice, e nós possamos tomar juntos à meia-noite. Senhor, nosso Deus, te louvamos pelo privilégio que temos diante do Senhor, ó Deus, de trazer à memória o sacrifício feito por Jesus. Nesse momento, ó Deus, que tomamos desse elemento que representa simbolicamente o teu corpo que foi partido por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que haja uma mudança em nós, que haja dignidade em cada um de nós para participarmos deste momento, um coração livre, uma mente limpa. Nós te agradecemos por esse momento. E fazemos isso, ó Deus, com confiança, em nome de Jesus, no meio do pão. Glória a Deus. Pai querido, eis aqui esses cálices, Senhor, que simboliza para nós o teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo sacrifício vicário, Senhor. Senhor, que essa noite seja uma noite marcante para a nossa vida. Que possamos pensar, Senhor, um pouco mais no teu sacrifício, tudo que o Senhor conquistou por nós na cruz do Calvário. Acima de tudo, nós somos gratos pela vida eterna. Somos gratos a Deus pelo perdão dos nossos pecados. E consagramos a Ti esses elementos que simbolizam o Teu sangue, sangue que nos purifica de todo o pecado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua vida. Obrigado, Senhor, pela Tua morte. E obrigado, Senhor, pela ressurreição. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Levamos todos juntos. Glória a Deus. Louve ao Senhor agora, amado. Já é ano de 2014. Feliz ano novo para você.
dos reis, velhos reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Com clarim chamam os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu muro patenteou, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz julgará. E em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Vencendo em Jesus. Vencendo em Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe você. O ano de 2014, você seja uma bênção nas mãos do Senhor, você e a sua família. Amém?